Estamos ao vivo, inicialmente um teste para chamar o povo aí, 21 horas, está na hora. Quero aí o meu pessoal da BEAD dizendo se entrou direitinho a nossa live no Face, se entrou no YouTube, para nós testarmos. Já tem 8 pessoas aí. Sérgio pode acompanhar ali em cima da minha imagem as pessoas e as curtidas. Ó, no YouTube está maravilhoso, o pessoal da BEAD já está dizendo. Vamos abrir aqui para os comentários. Bruno Palhano, a Étula, querida, a Suzana Seade, tudo certo no YouTube, a Fernandinha, boa noite, pessoal. Silvia Mello, boa noite. O José de Jesus, querido, boa noite. Montenegro, Rio Grande do Sul. Ai de vocês, povo aqui do Rio Grande, se não tiverem todos aqui nessa live. Boa noite, Gislaine. Gislaine compartilhou a nossa live. Boa noite. Aqui no Face, pessoal da BEAD dizendo que está perfeito também. Ou seja, a parte inicial está feita, né? Eu e o Sérgio, a gente tem uma característica da pontualidade. Então, a gente combinou de ir enrolando até 21 horas em ponto para a gente começar. Alessandra Adil, boa noite, meu amor. Tereza, uma amiga minha, foi colega da 2ª série até a faculdade. Boa noite, Tê. Silvia, PUC-Rio, no pós de dependência química. Aluna presente, aluna do Luiz Guilherme. Luiz Guilherme deve ter obrigado todo mundo a participar da live, o Luiz Guilherme mas não está aí o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme veio para a live, Luiz Guilherme. Alexandre, boa noite. Cleimara. Hoje já temos 40 pessoas, nem começou a live. Não saiam antes, gente. Não é porque chegaram antes, vão sair antes da live. Aline, tudo bom, querida? Boa noite. Júlio Neri, boa noite. Cleimara. Vamos lá, quase na hora da nossa live, 1 minuto. Boa noite, Rita. Falta 1 minuto. Chegou, né? Bom, boa noite a todos. Uma segunda-feira maravilhosa. E eu estou aqui para... Eu estava aqui nos bastidores dizendo que eu estou nervosa por entrevistar esse homem maravilhoso, que eu sou, assim, muito fã dele, né? Então, estou bastante nervosa, me preparei espiritualmente para estar aqui, né? Ele fez uma terapia rápida comigo antes. Então, nós vamos falar de um tema muito importante, né? Que chamamos de maconha sem viagem, para ter informações científicas corretas a respeito da maconha. Inclusive, eu tenho um grupo no Facebook que chama-se Maconha Sem Viagem. Quem quiser entrar, tem vários materiais sobre a maconha, artigos, vídeos, que vocês podem entrar, colocar pacientes, amigos, familiares, que eu acho que é bem interessante também. Essa live vai ser gravada e depois vai estar disponível no YouTube da BEAD. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar, não que precise, mas o protocolo manda, apresentar o Sérgio de Paula Ramos, né, um dos maiores, melhores profissionais da área de dependência química do Brasil. O Sérgio, ele é psiquiatra e psicanalista, doutor em medicina pela Unifesp, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e membro do Conselho Consultivo da BEAD. Ele inclusive, eu mandei Feliz Dia dos Pais para ele, porque ele é um pai da BEAD e é o pai de todo o profissional de dependência química do Brasil. Então, é com imenso prazer que eu vou entrevistar o Sérgio, que vai dar as boas-vindas para todos agora.
Antes de eu espremer nas perguntas. Boa noite, Renata. Boa noite aos meus colegas do Conselho Consultivo da BEAD, aos meus amigos sócios da BEAD e aos demais também, um carinhoso boa noite. E espero que, enfim, eu consiga responder as perguntas da Renata. As que eu não souber, eu digo não sei, e vamos em frente. O ideal seria a gente bater um papo sobre um assunto que é tão candente, não é? E eu estou absolutamente à sua disposição, Renata, agradecendo as carinhosas palavras que você fez, e eu vou te dizer, olha, esse achado que você me acha maravilhoso, só tinha uma mulher antes que achava isso, que era minha mãe, agora já são duas. A minha mãe morreu, ficou você. Não, tem uma fila grande aí, né? Não vamos levantar muito essa fila, que, por respeito à Aninha que está assistindo aí. Muito bom. A fila é grande, a gente sabe. Bom, acho que a gente podia começar falando da maconha propriamente dita, né? Ou seja, o que é, afinal de contas, a maconha? Que tipo de efeito ela tem? Ela tem sintoma de abstinência? Não tem? Parece que houve mudança do DSM-5. Queria que tu falasse aí para o pessoal como é que é essa história. O que é a maconha, afinal de contas? Bom, maconha é o nome popular de uma planta cientificamente conhecida como cannabis sativa, e ela está classificada, não é, como uma droga que tem um efeito sobre o sistema nervoso central. Vocês sabem que existem as drogas depressoras, estimulantes e as perturbadoras. E a maconha está incluída nas drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Por que perturbadoras? Óbvio, né? Porque mexe com a psique e o funcionamento, não raramente produzindo alucinações, delírios, não a maconha, mas o grupo das drogas perturbadoras, né? O que causa a maconha? A maconha, em termos agudos, ela pode causar uma certa sensação de descontração, ela pode causar uma certa hilariedade, quer dizer, uma vontade de achar graça e de dar risada, né? E uma relação geral, assim, de estou numa boa, né? E depois a gente pode ver que esse talvez seja o efeito mais perverso da maconha, né? Isso em termos agudos, né? Em termos crônicos, tudo isso vai se tornando mais evidente, mais exagerado. No entanto, a maconha tem uma peculiaridade que eu acho particularmente nociva. Se você beber além da conta, você imediatamente fica muito, muito alterado. Se você cheirar, você fica muito alterado. E a própria pessoa se dá conta disso, né? A maconha, o usuário, ele percebe a chapação, né? Mas tão logo esse efeito mais óbvio passa, ele se dá por desintoxicado. E coisa que não acontece, né? Em usuários crônicos, a gente está acostumado a ver gente que está internada sem nenhum acesso à droga, né? Às vezes até 40 dias depois do último uso, o screening de urina para maconha ainda dando positivo. Quer dizer, é uma ilusão de usuário que o efeito passa em 2, 3, 4 horas, né? E esse talvez seja, eu estava dizendo antes, o aspecto mais perverso, porque a pessoa vai se modificando, mas tão lentamente que ele não se dá conta. E muitas vezes, usuários que usam há 3, 4, 5 anos, chegam no consultório dizendo, não, mas doutor, eu sou assim. Aí você vai tirar uma história bem tirada e mostra para ele que antes do consumo ele não era assim. Por exemplo, um sujeito que está indo pessimamente mal no colégio ou na faculdade. Ah, mas eu sou assim, eu não gosto de estudar, não tenho nada a ver com estudo, meu negócio é outro e tal. Você vai ver, ele fez um primário, fez um ginásio, muito legal, com bom rendimento. Quer dizer, o rendimento começou a despencar quando a maconha se fez mais presente. Então, a título de introdução, eu diria que a maconha
sobretudo para adolescentes e para jovens, né, aí dos 14 aos 30 anos, então vamos alargar um pouco a faixa, né, é uma droga muito nociva, e ao longo desse papo a gente pode esclarecer o porquê. Eu acho interessante isso que tu disseste, Sérgio, porque às vezes a pessoa se compara com uma outra com características diferentes. Por exemplo, tu que és um homem inteligente, provavelmente, mesmo sob efeito de maconha, vai ter um desempenho melhor numa prova do que algumas pessoas que não têm o mesmo brilhantismo. Então, o que a gente tem que fazer, o que a pessoa tem que fazer na hora de avaliar, é avaliar ela consigo mesma. Ou seja, claro, eu faço a prova sob efeito de maconha e eu faço sem o efeito de maconha, e sem dúvida nenhuma a gente sabe que é um prejuízo muito maior sob efeito. E aí já entra... Desde que, Renata, essa comparação não seja feita da seguinte maneira: eu puxei fumo no sábado e sem maconha vou fazer na segunda-feira. Não, ele está com maconha, né? Isso que ilude um pouco as pessoas, né? Mas você ia perguntar alguma coisa? Não, já ia fazer um gancho, já que a gente está falando de riscos, de prejuízos, que eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre esses riscos. A gente sabe que tem a questão da psicose, do déficit cognitivo, da síndrome motivacional, que inclusive já está citada no DSM-5, né? Assim como a síndrome de abstinência de maconha, que está... também citada no DSM-5, foi uma inclusão do DSM-4-PE para o DSM-5. Queria que tu falasse um pouco sobre esses prejuízos e riscos. Sim. Não dá para responder a tua pergunta sem mencionar o amigo da BEAD, que já nos visitou 2 vezes, o Dr. David Ferguson, que faleceu, não lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado, né? O Ferguson tem trabalhos meridianos sobre a tua pergunta, e ele, para quem nunca ouviu falar, eu sempre repito isso, o Ferguson pegou 1.300 bebês, né, e acompanhou esses bebês até fazerem, sei lá, 30 anos de idade. E foi separando-os no grupo de quem tinha usado maconha, e em que grau, né, do grupo que nunca usou maconha. E uma das muitas leituras que o Dr. Ferguson fez ao longo dos 30 anos foi aos 25 anos da amostra, né, comparando usuários com não usuários. O que ele descobriu? Os usuários tinham, aos 25 anos, menos relações amorosas estáveis. Tinham mais amparo previdenciário. Tinham menos emprego. Veja que coisa importante. E tinham menos diplomas universitários. Mas o Ferguson fazia uma última pergunta livre para a pessoa responder se era ou não feliz. E aí, a meu juízo, foi a grande descoberta do Ferguson, porque essa leseira causada pela maconha, de alguma forma, já estava bem percebida. Mas, para surpresa geral, aquelas pessoas que usavam maconha, ou que tinham usado, se diziam mais felizes. Veja você, tinham menos relações amorosas estáveis, menos emprego, menos isso, menos aquilo, mais acidentes de trânsito, eu já ia esquecendo, mais acidentes de trânsito, menos diplomas universitários. Quer dizer, estava uma situação lamentável, comparado com os que nunca usaram, e mesmo assim se diziam felizes. Eu acho que este é o aspecto que me chama mais atenção. Quer dizer, o usuário de maconha, ele tem uma alteração da percepção sobre ele mesmo, né? E a gente está cansado de ter essa experiência. Chega no consultório, dependente de tabaco, álcool, cocaína, etc., as pessoas querem parar, não conseguem. O jovem que vem dependente de maconha, ele vem para defender a maconha. Em geral, por pressão de terceiros. Então, esse é um aspecto muito singular da maconha que eu não vejo com usuários de outras drogas, ou com dependentes de outras drogas, que é esse lado perverso de afetar a percepção do si próprio, do eu mesmo, né? Talvez isso seja uma coisa a ser destacada. Agora, mais efeitos da maconha, então, deixar claro que os efeitos mais documentados sobre a maconha são realmente nessa faixa dos
13, 14 anos até os 30. Mas existem peculiaridades. Por exemplo, vários trabalhos, inclusive alguns recentes, né, falam sobre a questão da usar maconha durante a gravidez. Né? Aí tem dois aspectos importantes. Primeiro, quem trabalha com obstetrícia sabe que a mulher grávida, hoje em dia, sabe que não devia beber, sabe que não devia fumar e sabe que não devia puxar fumo. O álcool e o tabaco estão mais percebidos pelas gestantes do que a maconha. A maconha parece que tem essa áurea de que é verde, então tudo pode. Né? Bom, o que já está bem documentado? Né? Para a mãe, usuários de maconha durante a gravidez têm maior prevalência de anemia e tem maior prevalência de partos prematuros. Para o bebê, nascem com menos peso e com mais necessidade de UTI do que mães não usuárias de maconha durante a gravidez. Né? Então, esse é um dado relativamente recente que também tem que ser destacado na nossa conversa de hoje, porque aí é um sinal amarelo de um nicho bem específico, mulheres grávidas. Né? Então, não sei se eu respondi a tua questão ou se ainda podemos aprofundar um pouco mais. Acho que tem dois pontos que eu acho que seria interessante a gente aprofundar. Um deles tem a ver com aquilo que tu disseste, da falta de percepção de não estar bem, quando questionado em termos do uso da maconha. Por Sim. outro lado, a gente atende muitos pacientes na clínica que referem um quadro de desmotivação, que inclusive mimetiza depressão, que é o que a literatura denominou de síndrome motivacional. E são pacientes que, quando fazem um pequeno teste, às vezes, de abstinência, conseguem perceber uma melhora nesse quadro de humor e se motivar para parar do uso da substância. Eu queria que falasse um pouco sobre a questão da síndrome motivacional. A síndrome motivacional era muito questionado o conceito de síndrome motivacional nos anos 60. Eu fui aluno de um eminente professor especializado em maconha, que até hoje ele tem uma visão muito otimista sobre essa droga, né? E ele questionava, isso aí não existe. Né? Bom, quase 50 anos passados, né? Já está no DSM-5. Né? E talvez esse seja, para jovens, Renata, o efeito mais danoso. Já nós vamos falar de psicose, mas o efeito mais danoso seja esse quadro de, vamos dizer assim no português leigo, de broxol geral. Né? Quer dizer, o guri ou a guria me dizem, não, mas eu não gosto de estudar. Aí você vai pegar com ele, com a mãe, com o pai, a performance escolar no ensino fundamental, e vai ver que ele gostava de estudar. Né? Ele que foi perdendo o elan. Então, o usuário de maconha da adolescência já não tem muita paciência para assistir aula, né? E já vão despencando as notas. E daqui a pouco, né, eu me lembro, essa cena eu já contei até em live em congresso da BEAD, né? Uma vez eu estava atendendo um jovem, e era verão, né? E ele me contou, isso é da época que as pessoas ainda pediam e davam carona, né? E ele e a namorada queriam fazer um feriadão em Santa Catarina, né? E foram para BR, aqui conhecida como Freeway, né? E pedir carona, né? E como tinha um certo grau de dificuldade em conseguir a carona, claro, ficaram puxando fumo, esperando a carona. E foram para uma praia em Santa Catarina, que naquela época era bastante deserta, e a ideia era acampar na praia. Aí eles chegaram para montar barraca, mas como tinha um certo grau de dificuldade, resolveram puxar mais um até vir ânimo para montar a barraca. E montaram a barraca, e nisso nasceu uma lua maravilhosa, um verão quente, e resolveram
e tomar banho de mar à noite. Era uma praia realmente deserta, e ele me contando que estava ótima coisa e tal, e lá pelas tantas a namorada tirou o biquíni, se sentiu mais à vontade, ele também tirou o calção, e foi tão divertido, foi tão legal, né? E voltaram, né? Eu fiquei esperando qual ia ser o fim da história. Voltaram, entraram na cabana, bom, e aí dormimos porque nós estávamos muito cansados. Quer dizer, o síndrome amotivacional não é só para a escola. Tem outras coisas também que são afetadas pela produção pelo consumo da maconha, entre outras, a produção de testosterona, né? Estamos muito cansados. Imagina a cena, lua cheia, numa praia de verão, solitária, ele e a namorada nus, e fomos dormir porque estavam muito cansados. Isso com 18 anos, né? Quer dizer, teoricamente a testosterona devia estar lá no teto, né? Mas não estava, né? Então são efeitos que, em geral, o leigo passa despercebido por essa coisa, né? E é bom que a gente anote esses efeitos. Agora, de fato, mais além do síndrome motivacional, que eu diria que é mais impactante porque afeta a maior parte dos usuários, né? Também tem a coisa da psicose, né? Talvez isso, comprovadamente, os usuários de maconha, eles têm mais sintomas depressivos, mais ideação suicida e mais quadros psicóticos, né? Então, isso são efeitos graves e que já temos aí mais de 10 estudos prospectivos publicados, né, que fazem uma nítida associação entre consumo de maconha e esquizofrenia, a doença mais grave da psiquiatria, né? Quer dizer, a ponto que o Murray, que é um dos neozelandeses que mais pesquisa psicose e esquizofrenia, dizer que se não houvesse maconha, teríamos 8% a menos de esquizofrênicos, né? Então é uma coisa grave, sem dúvida é uma coisa grave, né? E a gente vê isso, é comum a gente receber pacientes que a gente fica em dúvida, será que é uma psicose canábica, que vai passar com a desintoxicação e com algum tempo de abstinência, ou será que já é um quadro esquizofrênico que vai nos preocupar a vida toda do paciente, né? Muitas vezes é um quadro esquizofrênico já instalado, né? Então, eu gostaria de contribuir com a live de hoje dizendo, olha, maconha é um assunto sério, principalmente se o usuário é jovem, adolescente ou até 30 anos de idade. E depois não se tem muitos trabalhos, porque não é muito prevalente o consumo de maconha acima de 30 anos, né? Ou a pessoa já ingressou na carreira de drogas e já está na cocaína, ou pegou leve e saiu fora e pronto, né? Mas agora, com o aumento da prevalência do consumo, vai se começar a dizer o que está acontecendo nas outras faixas etárias. Isso é bem importante, porque, inclusive, em alguns países que descriminalizaram, houve um aumento de internação por surto psicótico induzido por maconha, que às vezes a gente não vai saber se é uma esquizofrenia ou se é um surto psicótico induzido, a não ser que o tempo passe e permaneçam esses sintomas ou se repitam esse tipo de crises, né? Mas o fato é que aumenta mais de 3 vezes a chance da pessoa ter um surto psicótico, o uso da maconha, mesmo numa quantidade, uma vez por semana, uma frequência de uma vez por semana. E eu vi algum trabalho publicado em 2019 que ele diz que aumenta 8 vezes a chance. Por quê? Porque está acontecendo o seguinte, a maconha, nós sabemos que os princípios ativos são os canabinoides. Custou para sair. Canabinoides. E o que dá o barato é um deles, é o THC, né? Mas existem outros, e existem estudos que uma certa dosagem equilibrada entre os demais canabidióis e o THC diminui o impacto, né, lesivo. O que está acontecendo? Nós estamos vendo, principalmente no mercado americano, surgirem produtos
com cada vez mais THC e cada vez menos os outros canabidióides, né? Então, a maconha está ficando potencialmente muito mais lesiva. Quer dizer, a maconha que os hippies do Paz e Amor usavam nos anos 60, comparada com a maconha disponível no mercado hoje, era matinho. Hoje é uma maconha muito... E aí isso é interessante porque tem muitos pais que usaram maconha na sua juventude e disseram, doutor, eu usei, parei, isso aí é nada e tal, pensando que a maconha é a mesma da juventude deles, e não é, absolutamente não é. E aí tudo fica mais dramático, né? E você botou um dedo num ponto importante, que é a questão agora da legalização da maconha. Quer dizer, nós estamos vendo aí um movimento mundial, né, ativado por poderosos interesses econômicos, né, que quer legalizar a maconha, se possível, no mundo inteiro, até onde for possível. Vamos chegando, né? Então, isso nós precisamos discutir. O que quer dizer, sob o ponto de vista estritamente sanitário, né, essa legalização, né? Agora, em final de julho, saiu o World Drug Report, né, de 2020, você deve ter já visto, né? A maconha sozinha no mundo tem mais usuários do que todas as outras drogas ilícitas somadas, né? E a tendência é disparar, né? E o que está acontecendo nos lugares que legalizaram? Porque aqui, no Brasil, principalmente, existe uma dicotomia. O pessoal que defende a legalização da maconha advoga que vai diminuir o tráfico, vai enfraquecer o tráfico e, com isso, vai diminuir a criminalidade. E os presídios vão esvaziar. E quem é contra vai dizer, olha, vai aumentar o consumo. E aumentando o consumo, vão aumentar todos os efeitos decorrentes desse consumo, né? Bom, até, sei lá, 3 anos atrás, isso era acho daqui e acho dali. Agora nós já temos laboratórios, infelizmente, né? Temos os Estados americanos que legalizaram, temos o Uruguai, temos uma coisa mais médio prazo que é Portugal, nós temos as leituras todas feitas, né, até agora. E o que esses locais estão revelando? Primeiro, o consumo de maconha, mas implodiu em alguns lugares. Por exemplo, eu vendo os dados agora saídos em 2020, eu começo a ter pena dos meus amigos uruguaios. Eu tenho muitos amigos uruguaios, gosto muito do Uruguai, com muita frequência veraneio no Uruguai. Um país notável sobre vários aspectos, né? Mas acho que o tiro está saindo pela culatra. Porque em tudo que se estuda de prevalência de consumo de maconha por adolescente, por jovem, complicações de emergência, quadros psiquiátricos que você referiu, tudo isso subiu estratosfericamente, segundo esse informe da UNODC, agora de 2020. Né? Verdade que os dados publicados agora se referem a dados coletados de 14 a 18. Os dados ainda de 19 e 20 não temos, mas me parece que a tendência é estarem piores ainda. Tá? Então, sim, o consumo implodiu, as consequências estão começando, o consumo explodiu, né? E as consequências estão começando a ser visíveis, aumento de acidente de trânsito, aumento de quadros psicóticos, aumento de casos relacionados com maconha nos serviços de emergência, tudo isso está acontecendo. No próprio Uruguai, a guerra entre traficantes, né? E pior, guerra de traficantes, por enquanto, importados do Brasil, que viram ali um mercado tentador e se foram, né? Agora, o que particularmente o estado do Colorado está nos mostrando, e já existem dados também uruguaios a esse respeito, o crime, vamos fazer uma leitura otimista, não diminuiu. Vamos fazer uma leitura realista, aumentou. E, para nós... Diga. Não, é o tipo da coisa ingênua, que até parece, eu até escrevi um artigo sobre isso na Zero Hora, que os traficantes vão ficar todos desempregados, vão buscar emprego agora,
porque não tem tráfico, só na Ilha da Fantasia que aconteceria isso, né? Na verdade, é um argumento que chega a ser ingênuo esse, na minha opinião. Eu acho que os traficantes estão festejando a liberação da maconha, porque com a maconha, convenhamos, eles ganhavam muito pouco, né? E dentro dessa noção de maconha como uma das drogas de entrada para uma carreira de dependência química, se eu tenho uma base populacional alargada que vai experimentar maconha 13, 14, 15 anos, né, eu vou ter, por consequência, uma base populacional alargada que vai querer cocaína com 18, 19, 20 anos. Então, o mercado da cocaína, muito ao contrário do que professavam os que advogavam a legalização, está aumentando. E com isso aumenta o crime, com isso aumenta a prisão e aumenta tudo mais. Não só, agora não mais por maconha, mas por outras coisas, né? Que é o que está acontecendo em Portugal. Né? Portugal agora... Diga. Eu vou ler aqui um comentário do Jean Guimarães, que eu achei muito inteligente. Ninguém se importa com as pessoas que vão usar e que usam. Eles estão preocupados com a economia, gente. Claro. É fato, claro. Né? Na verdade, tem a indústria querendo ganhar dinheiro com isso, né? A gente não vai querer ser ingênuo para a saúde da população. Mas, olha, nós temos dados sobre isso, né? Quer dizer, a maconha é um negocinho que mobiliza 125, que pode mobilizar 125 bilhões de dólares ano. Qual é o empresário, o magnata, que vai dar as costas para esse nicho e esse negócio? Né? Então, é lamentável, eu uma vez já fiz uma conferência sobre isso, se você pegar as peças publicitárias para vender tabaco, em 1910, 1920, por aí, você vai ver que são as mesmas peças publicitárias hoje para legalizar a maconha. Em 1915, por aí, tinha médico falando que cigarro fazia bem para bronquite. E hoje tem médico dizendo maconha medicinal. Né? Não se ignora que, em raros casos de epilepsia extremamente rebelde, podem ser úteis alguns dos canabidióis que não o THC. Não se nega isso. Não se nega também o impacto positivo sobre esclerose múltipla. Mas, tomado em pílula, sem THC, só com o princípio ativo que lhe faz bem. Né? O que a indústria faz? Sonega essas informações para uma coisa que é central, né? Quando você quer promover droga, baixar a percepção de risco. Né? Quando, no século passado, se falava que fumar era uma coisa charmosa, uma coisa erótica, e que só apareciam pessoas bem-sucedidas nas propagandas, o que se pretendia era baixar a percepção de risco com o tabaco. Depois de quase um século de sofrimento, finalmente os médicos conseguiram ser ouvidos, não só os médicos, profissionais de saúde conseguiram ser ouvidos, e hoje está um processo de banimento do cigarro, do tabaco. Está acontecendo a mesma coisa com a maconha. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que o maconhismo, se me permitem esse neologismo, vai ser o tabagismo do século XXI. A nossa população de pacientes, lamentavelmente, vai aumentar. E profissionais da saúde são malucos que emprestam suas vidas batalhando para o seu negócio diminuir. São profissões suicidas, né? Porque tudo que a gente faz é para diminuir o mercado que nos procura. Né? Ao contrário da indústria que só quer aumentar o mercado para ter lucro. Aí já entra a minha outra pergunta. A gente tem observado um clima muito legalizante, pró-legalização no Brasil, né, em termos da política. Como é que tu está percebendo esse movimento de incutir ideias de baixa percepção de risco, que a gente sabe que é algo que faz com que haja aumento do consumo? Me dá a tua opinião sobre isso. Sim, sim.
Olha, o país, Brasil, tem 200 milhões de habitantes, né? Portanto, é um nicho cobiçado por qualquer negócio internacional, né? E o que se faz hoje, estrategicamente, é fazer a cabeça da mídia e dos formadores de opinião pró-maconha, né? Sempre com o intuito de baixar a percepção de risco. O trabalho da BEAD e de todo mundo aí envolvido é aumentar a percepção de risco, né? Porque nesse interjogo, o capital da maconha investiu onde podia, né? E pegou tanto países à esquerda, como foi o caso do Uruguai com o Mujica, né? Quanto países à direita, Estados Unidos, enfim, né? Então, eles não têm bandeira, a bandeira deles é o lucro, né? Então, pega um país fragilizado em disputas como o nosso, né? Nós seremos presa fácil do poder do capital, né? Então, eu vou lutar enquanto eu tiver forças. Agora, eu estou pessimista, porque a força do capital não pode ser menosprezada. Infelizmente, esse lobby pró-legalização é o que a gente está vendo no nosso dia a dia, né? E as pessoas não se dão conta, né? Os políticos não se dão conta que quanto mais cedo o consumo da droga, isso é pior. Essa mensagem de que não há risco no uso da maconha atinge diretamente os nossos adolescentes e que, inclusive, mesmo num país onde não é legalizado o uso do vape, já estão usando a maconha através desse meio. Eu queria que tu falasse um pouco sobre maconha, adolescência, o uso do vape, essa história toda. E junto desse ambiente legalizante, essa bomba relógio que está por aí. O cigarro eletrônico foi, não sei se foi pensado, mas apareceu no mercado como uma alternativa para quem quisesse parar de fumar, né? Eu fui um dos que, logo de saída, não acreditei nesse lero-lero. Uma razão muito simples. Por que a indústria do tabaco estaria interessada em patrocinar alguma coisa para parar de fumar, né? E logo se viu que havia uma associação da indústria do tabaco com o tal do cigarro eletrônico. Bom, e aí foi rapidinho que começaram a perceber que dentro do cigarro eletrônico não precisavam pôr necessariamente nicotina. Podiam botar outras substâncias, inclusive extratos de maconha, né? Principalmente com o produto ativo THC, né? E isso ia criando, quanto mais a concentração de THC, mais rapidamente cria-se a dependência e mais rapidamente, para usar uma terminologia de mercado, fideliza o cliente, né? Então, um centro de pesquisa muito famoso nos Estados Unidos é a Universidade de Michigan, que produz sempre um relatório anual do consumo de drogas e substâncias por estudantes, né? E no relatório do ano passado, eles dizem, olha, nenhuma droga, desde que nós começamos a medir prevalência, né, teve o estouro de prevalência que teve o uso do cigarro eletrônico. Eu ainda não vi o dado desse ano. Talvez, com a quantidade de mortes ocorridas pela tal da pneumonia oleosa decorrente de líquidos que são feitos para conter o produto ativo, né, que vai dando um quadro de depósito de partículas de gordura, de óleo no alvéolo, e o alvéolo não consegue se libertar disso, e já tivemos algumas mortes nos Estados Unidos a ponto de já ter sido avaliada a suspensão de fabricação. Então, isso talvez tenha dado um susto, mas susto lá, vamos empurrar para a América Latina. E agora eu vejo com muita preocupação que uma coisa que, por exemplo, no meu consultório, eu tinha notícia, agora qualquer adolescente de 14, 15 anos se orgulha
de estar próximo, alguns já têm o cigarrinho eletrônico, alguns já acharam charmoso em festa fumando aquilo, vai ser uma leseira, sem dúvida, né? E eu acho que como a concentração, né, no cigarro eletrônico é muito alta de maconha, né, vão começar a ter aumento de quadros psicóticos à revelia, né? Quer dizer, isso aí vai ser realmente um dano relevante, né, para a gente se preocupar nos próximos anos, né? Tudo isso na base do eu quero vender produtos, né? Eu quero ter lucro, independente se faz bem ou mal para a saúde, né? A indústria não é ética, né? A ética da indústria é ganhar dinheiro, ponto. Não quer saber das consequências, né? E quando existem consequências, vão abafar a notícia, porque nós queremos ganhar dinheiro, né? Foi assim, fizeram um século com o tabaco. E a própria apresentação desses cigarros eletrônicos já é muito direcionada para o adolescente, né? Eles parecem pendrives, esses instrumentos que às vezes podem ser confundidos pelos pais com essa parafernália que os adolescentes usam no seu dia a dia, né? Sim, e são mais atrativos, né? Eles já foram desenhados para isso, né? E tem uma atração extra, porque o vapor da maconha no cigarro eletrônico, ela não tem odor. Então, o adolescente pode estar puxando, entre aspas, fumo, no seu quarto, né, em casa, e o pai não perceber, porque aquele cheiro invasivo da maconha fumada não existe mais no cigarro eletrônico, né? Então, tudo está desenhado para o tamanho da bronca que nós temos que enfrentar aumentar, né? E por isso que eu digo, eu acho que o maconhismo vai ser o tabagismo do século XXI com suas graves consequências, né? E o pessoal aqui está falando, Jean, de novo, o que falar do narguilé, que também tem se visto os jovens usando, né, em grupo, né? É impressionante. Não só o tabaco, a bronca é a mesma, né? Com agravantes, né, das coisas, seja pela temperatura, seja pelos componentes da fumaça, né? Isso não vai dar só o efeito da droga, vai dar também o efeito dos diluentes usados, né? Então, realmente, são modinhas que podem custar muito caro na vida de um adolescente. Então, quando eu digo que na adolescência a droga mais grave que existe é a maconha, são por esses motivos, né? E eu acho que a BEAD faz muito bem de bater em cima dessa tecla, de conquistar espaços na mídia, porque o jogo é duro, nós temos que batalhar. Agora, como diz o gaúcho, não está morto quem peleia, então vamos pelear, né? É bem importante isso, porque está havendo uma glamorização desse uso, né? E eu acho a mesma que tinha sobre o cigarro, né? Eu sou de uma geração que foi ver o Casablanca, não sei quantas vezes, né? E o Humphrey Bogart jogava aquela fumaça no contraluz da câmara. Aquilo era de um impacto fantástico. Até eu não sei como é que eu nunca pus um cigarro na boca. Deve ser um desviante, porque era uma coisa muito tentadora, né? Sem dúvida, né? Eu vivi minha adolescência com o Vinícius de Moraes dizendo que era um uísque antes e um cigarro depois, né? Quer dizer, isso vai entrando na cultura, né? Tem aquela propaganda já agora antiga da cerveja, viemos aqui para beber ou para conversar, né? Quer dizer, essas são as manobras da indústria. A indústria quer vender, né? E agora esse é o problema, né? Porque não estão mais contentes só com álcool, né? Agora querem também uma nova droga, que é a maconha, né? E depois de ser legalizada, olha, capaz de mais um século para a turma cair na real. O ideal é a gente se mexer antes para passar essas informações. Eu acho que um outro movimento que também a indústria está por trás é do conceito equivocado de maconha medicinal,
como se a maconha, como se fumar um baseado fosse tratar uma esclerose múltipla, ou espasmos, ou uma epilepsia, e não, né? Que eu queria que tu falasse um pouco sobre o canabidiol e, de fato, para que funciona, porque a gente ouve tanta barbaridade que, se bobear, até para unha encravada, eles querem que a gente use canabidiol. E não, o canabidiol, sim, é útil, mas tem, em termos de comprovada efetividade, algo restrito. Queria que tu falasse sobre isso. A comprovação de meta-análises muito bem conduzidas afunila para epilepsia maligna, algumas formas de epilepsia maligna, e esclerose múltipla. Todas as outras indicações estão ainda com indicações muito frágeis e que não resistem ou não têm resistido às meta-análises publicadas. E, como você bem incluiu na tua pergunta, o que é básico é que em nenhum momento se avalia maconha fumada. Em nenhum momento se advoga que THC faça algum bem para a saúde, né? O que faz, algumas coisas que já estão provadas, é o tal do CBD1, CBD2, enfim, isso é outra praia, né? Mas o que a indústria faz? A indústria tenta achatar essas diferenças. E, em vez de dizer, por exemplo, o CBD1, né, diz maconha, porque aí cai a percepção de risco e nós estamos vendo que jovens advogam, não, maconha é medicinal, por isso que eu puxo o fumo, né? Quer dizer, já foram vítimas de uma propaganda massiva, né? Quer dizer, esse truque de chamar maconha medicinal e que a mídia saiu repetindo, sei lá se por interesses econômicos próprios ou não, é uma jogada de marketing genial, né? De você chamar maconha de medicinal. Agora, os profissionais de saúde, como você, como eu, temos que ocupar os espaços possíveis para divulgar que não tem o menor cabimento chamar maconha medicinal. Não existe, ponto. Não existe, ponto, né? Você já me ouviu fazer troça com o veneno da jararaca. Eu sempre cito esse exemplo, né? Do veneno da jararaca se extrai uma substância que é potencialmente facilitador de um remédio contra a hipertensão. Então, e é um remédio muito potente e casualmente descoberto por um brasileiro. Ninguém até hoje ouviu dizer de jararaca medicinal. Não existe. Ninguém advoga levar 3 jararaca para casa. Não é isso? Com certeza. Então, essa coisa de maconha medicinal é puramente uma jogada de marketing que nós, profissionais de saúde, temos que nos opor veementemente, né? Já sabendo que o jogo é duro, não tem importância, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no jornal Zero Hora, tem uma coluna, que é uma entrevista que sai, em geral, no fim de semana, que é uma entrevista que vai mais a fundo e que, em geral, é publicada em 2 ou 3 páginas de jornal, né? É uma entrevista bastante aprofundada e longa, né? E, enfim, logo no começo da existência dessa coluna, vieram me entrevistar e eu falei o que eu achava e tinha um interesse sobre maconha, e eu disse que maconha gerava uma fábrica de losers, que foi até a manchete. O que eu quero trazer como uma experiência vivida é o seguinte: é uma coluna de entrevistas e que não tem nada de polêmica. Numa semana entrevista um artista plástico, no outro entrevista um jornalista, no outro um médico, no outro... E os assuntos vão saltitando de um lado para o outro. Não é um espaço de polêmica. Mas, quando o Jornal Zero Hora me deu 3 páginas, onde eu incluí tudo que eu sabia sobre maconha, apesar de não ser um espaço de polêmica, na semana seguinte eles se sentiram no dever de entrevistar um médico que vinha com essa coisa da maconha medicinal, assim como há um século tinha um médico que defendia o uso de maconha, de tabaco,
como terapêutico. Né? Quer dizer, gente, enfim, agora no Covid, nós estamos vendo até um determinado médico recomendando ozônio intrarretal, quer dizer, sempre tem um médico que vai sugerir coisas estapafúrdias. Agora, nós da ciência temos que ver o que as associações recomendam como consenso, né? Os famosos guidelines. Né? O que a BEAD acha que isso e aquilo? O que a Associação Brasileira de Psiquiatria acha disso e aquilo? A psicologia, o serviço social, a enfermagem. Quer dizer, o que os profissionais de saúde acham disso? Né? Quer dizer, é muito angustiante, nós estamos vendo isso no Covid, Renato, os médicos com o pé no chão e formados dentro da melhor medicina, dizendo, olha, nós não sabemos ainda o que funciona no tratamento de doenças causadas por esse vírus. Testamos isso, testamos aquilo outro, e nada funcionou até agora. É angustiante você passar isso para a população. Mas esse é um cenário, A, verdadeiro, porque não sabemos mesmo, né? Mas B, que enseja o aparecimento de magos. Né? Não, o que funciona mesmo é a cloroquina. Mas onde é que está publicado isso? Em que revista científica e tal? Não, me disseram, eu até conheço um rapaz que foi, tomou e... Quer dizer, sem nenhum rigor científico. Né? Então, nós, profissionais de saúde, não podemos nos pautar por isso. O que nós podemos nos pautar no assunto maconha? Maconha faz mal, ponto. Principalmente para jovem, para adolescente e para jovem. Então, e se quiser, a gente mostra um mundo de meta-análise, de estudos prospectivos e não sei o que mais. Que a turma que não consegue, a turma que advoga a legalização da maconha, não consegue nos mostrar dados. Não consegue. Fico na filosofada, fico na coisa sociológica, mas dados crus e duros, não consegue. Porque não tem. Não tem, quer dizer, estavam advogando a legalização. Aí vamos ver onde os países que legalizaram o que estão produzindo. Os dados estão aí. Se você entrar no Departamento de Segurança Pública do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, está lá na segunda página os gráficos de violência. Violência contra pessoas e violência contra o patrimônio. Está aumentando. Contrariando uma coisa, olha, uma coisa relevante. Se você pegar os últimos 10 anos, o estado do Colorado tinha um índice de criminalidade inferior à média americana. Agora já empatou. Está em franca ascendência. Né? Então, é nosso dever passar isso para a população, nos espaços que vão nos concederem, nos espaços que a gente vai conquistando. Né? Eu acho que só não é válido ficar quieto. Isso realmente não é válido. Façam, todo mundo que está me ouvindo, façam o barulho que puderem, porque isso realmente vai ser uma praga. Inclusive, está vindo para o Brasil, no ano que vem, em São Paulo, no Congresso da BEAD, a doutora Magdalena Cerdá, que vai falar justamente sobre essas questões de mudanças com os países que legalizaram o uso da maconha, é uma longa experiência nisso. Né? A Magdalena é ótima, nós tentamos trazer para o último congresso, ela estava com a agenda cheia, indicou uma assistente, nós preferimos... conversando com o Raul, nós preferimos reservá-la para uma vez que ela pudesse vir, e essa, aliás, eu nem sabia que ela viria, é uma ótima notícia, né? Ela é uma das pessoas que está, ela é chilena, né? Primeiro que ela fala espanhol e não vai precisar de muita tradução, mas segundo, ela acabou de publicar um trabalho estudando Chile, Argentina e Uruguai, a epidemiologia desses países. Claro, ela é americana profissionalmente, mas a origem dela é chilena. Então, ela vai poder nos trazer dados de alguém que está olhando de uma forma privilegiada o que está acontecendo nos Estados Unidos, que podem comparar estados que sim e estados que não, com também o que está acontecendo em Portugal, Uruguai, Argentina, Chile, Espanha e outros países que vão entrar nessa onda liberacionista. Então, e eu acho que uma coisa... É preocupante. Uma coisa importante da gente lembrar é que não existe nenhum psicofármaco efetivamente que funcione para o tratamento da maconha, né? Então, o melhor é prevenir.
que a gente faz para prevenir, hein, Sérgio? Como é que a gente trabalha a prevenção agora? Eu tenho uma vida, você sabe disso, dedicada à prevenção em escola, né? Movidos pela BEAD, nós fizemos, inclusive, o primeiro programa nacional de prevenção ao consumo de drogas em colégios, que na época foi chamado de valorização da vida, né? Por que valorização da vida? Porque você começou muito bem. Vamos começar falando da droga. Falamos da droga até agora. Mas nós entendemos que o importante é falar do usuário da droga. Ou melhor ainda, como você acabou de pautar, né? Antes de ser usuário da droga. E onde é que eles estão? Onde, pelo menos, deveriam estar? No colégio, né? Então, eu gosto muito de trabalhar em escolas. Tive uma experiência recente num colégio particular aqui de Porto Alegre, onde eu fiquei 2 anos, e eu fiz questão de que meu trabalho fosse avaliado por um grupo independente. E a escola escolheu o grupo da professora Helena Barros, da Católica, da UFSPA, e ela fez leitura momento 0, 1 e 2. Antes de eu começar a trabalhar, 1 ano depois e 2 anos depois, mostrando o impacto que tem um programa de prevenção sério, né? Justamente isso que você falou, na prevenção do primeiro uso até, né? E realmente, nós começávamos trabalhando com pais da pré-escola e íamos até o 3º ano do ensino médio, trabalhando com pais de um lado e trabalhando com os professores e orientadores educacionais de outro, né? Foi uma coisa muito atraente, que deu resultados. Agora, precisamos vender isso para mais gente, né? Nossa amiga e colega, Ana Cecília, tem toda uma experiência em São Paulo, onde ela trabalhou com colégios, trabalhou com o município, é um trabalho belíssimo, né? No passado, eu também trabalhei com a cidade de Veranópolis, né? Quer dizer, o Ronaldo trabalhou em Diadema, quer dizer, existem projetos já testados que podem ser, não diria copiados, eu diria adaptados para as diferentes necessidades locais, né? Mas o que mostram esses projetos todos? Se você, de certa maneira, é auspicioso isso, porque o país, Renata, você sabe, né? Mas eu vou falar para os demais, o país que mais derrubou prevalência de consumo de drogas na adolescência nos últimos anos foi a Islândia. E a experiência da Islândia é absolutamente fantástica. Eles seguiram informando a gurizada sobre drogas, mas resolveram trabalhar um pouco o outro lado, que é o lado de dar oportunidades para a gurizada, inclusive se divertir. O que eles fizeram? Eles fizeram uma avaliação, uma pesquisa, o que os jovens gostariam de fazer, por exemplo, em termos esportivos, né? Não vamos perder de vista que o país Islândia é um país de 350 mil habitantes, quer dizer, o tamanho, sei lá, talvez Caxias do Sul, não sei, alguma coisa assim, né? Claro, mas então vamos dar a devida proporção. Mas a resposta foi inequívoca, que os jovens gostariam de ter atividades de futebol. Olha a valorização da vida aí. Futebol. Bom, o governo saiu comprando campos para fazer os treinos de futebol, contratando técnicos europeus e pôs essa gurizada no contraturno para jogar futebol. E num ambiente saudável. Bom, conseguiram 2 coisas, para mim, notáveis. País de 350 mil habitantes. Primeiro, derrubaram drasticamente o consumo de droga. Segundo, na última Copa do Mundo, teve a seleção da Islândia. Você imagina que um país de 350 mil habitantes fez uma seleção que passou pelas eliminatórias e chegou na Copa do Mundo. É fantástico, é absolutamente fantástico. Essa experiência, eu acabada a pandemia, eu estou louco para ir conhecer a Islândia. Acho que é um país que me desperta muita curiosidade, né? Eu acho muito importante a gente aprender por quem já fez, pelos países que já passaram por diversas experiências, para a gente repetir os acertos e não repetir os erros, né? Para a gente finalizar a nossa live,
Já. É aquela coisa que eu falei, a gente tem que sair enquanto o time está ganhando, enquanto está todo mundo elogiando, lindo, linda, está maravilhoso. Esse é o momento certo da live ir encerrando, antes das pessoas caírem fora. E nós estamos agora com 180 pessoas. Eu queria que tu... Eu procurei fazer perguntas variadas que eu achei que seria interessante para o nosso público aqui, mas eu queria que tu dissesse algo que eu não perguntei, que deveria ter perguntado, algo que tu queira falar sobre a questão da maconha. Eu quero falar assim, eu quero falar da questão do uso de maconha, de uma forma mais ampla, de uso de drogas, por estudantes universitários, especialmente por estudantes universitários de faculdades da saúde. Tá? Porque essa gurizada que vem vindo nas faculdades, se nós não cuidarmos bem deles, serão profissionais usuários. E como é que um profissional usuário vai tratar alguém? Primeiro vai conseguir fazer diagnóstico, vai enxergar uma dependência de maconha, né? Se ele é usuário também. Em tudo me faz lembrar, eu, na época de faculdade, eu tinha um professor de pneumologia que dava aula fumando. Pneumo. Claro que a chance de ele tratar alguém por tabagismo era zero, né? Então, isto eu acho que é um perigo. Quer dizer, nós temos que começar a nos preocupar com o estudante de psicologia, o estudante de medicina, o estudante de enfermagem, que ele, por ser jovem, está nesse grupo que mais consome maconha. E pode ser que daqui a pouco seja um dependente de maconha, e que daqui a pouco seja um dependente de maconha com diploma. Então, isso é uma coisa muito importante que tem me ocupado o bestunto para saber como é que nós vamos desatar esse nó. E em conversa recente, numa outra live, com o professor Flávio Pechansky, ele estava me dizendo que sim, é um fenômeno observado, que o nosso colega Arthur Guerra de Andrade, na USP, em São Paulo, o trabalho dele era medir prevalência de consumo de substâncias nos estudantes da USP. Não surpreendentemente, os mais prevalentes no consumo eram os estudantes de medicina. E que daqui 3 anos, daqui 4 anos, serão médicos. Isso é uma coisa que realmente me preocupa. E nós não tínhamos abordado este ângulo ainda. Eu acho que falar de maconha, falar de drogas, é falar de informação. Quanto mais nós soubermos os efeitos, os danos, e o que traz de bom também uma substância, porque a gente não pode demonizar droga nenhuma, esse é o caminho para a gente estar de mãos dadas com a ciência, que é o objetivo da BEAD, né? Eu vou ler, antes da gente fazer um fecho, alguns comentários aqui, tá? Aqui, vamos ver aqui, Leandra Iglesias. Oi, Leandra, sempre maravilhoso e de fala muito tranquila da realidade. Que oportunidade nesse momento, obrigada. O Walter Henrique, parabéns, doutora Renata, doutor Sérgio, referências para todos nós. Ai, amado. Walter Henrique, parabéns. Da onde que tu é, Walter? Não sei de onde. O Walter não botou de onde é. Acho que é Campinas. É Campinas? Acho. A Silvia Mello, parabéns pelo tema tão atual e urgente. A Dodora botou palminhas. Ana Cláudia, perfeito. Fênix, ótimo debate. Parabéns, vocês são demais. O tempo passou mesmo muito rápido, não disse que o macete é esse. Senão, as pessoas começam a olhar o relógio, já que é live bem chata, não acaba nunca. A gente termina antes, que a gente é mais esperto. Aninha, parabéns, Renata e Sérgio. Parabéns, amada. A Magali, perfeito. A Alzira está dando risada aqui. A Márcia, maravilhoso como sempre. O Walter, de Jundiaí. É de Jundiaí. Jundiaí, isso, eu confundi. Jundiaí. Não é Campinas, é Jundiaí. Ó, viu? É o momento certo. O Lorenzo, vou ter aula sobre isso
no 6º ano amanhã. Ó, tu já vai preparado, Lourenço. Vai te exibe com as informações. Diz que tu estava estudando em casa. O Gabriel Lima, parabéns, minha amada. Sou eu, amada? Gabriel. Ai, Gabriel! Falamos hoje, eu fiz propaganda. Amado, que bom que tu viste. Viu? Esse cara sabe. Eu disse que eu ia entrevistar um fera. O Guilherme Franco, parabéns, doutor Sérgio, doutora Renata. A Renatinha Azevedo, obrigada pela clareza. Marta Dornelles, parabéns pelos esclarecimentos, excelente live. Só elogios, né? Mas eu estou curioso por alguma crítica. Com as críticas a gente aprende. Né? O que a gente vai fazer se a gente é gostoso? Não tem crítica nenhuma. Eu estou procurando aqui. Não tem, porque, olha, esse pessoal aqui, mesmo o pessoal que tem alguns aqui que eu acho que advogam pela maconha, é de um respeito, de uma educação que eu estou encantada. Estou encantada. Como é um tema muito polêmico, eu já imaginei, vamos levar pedrada. Olha, mesmo quem disse, olha, eu fumo, acho que é menos prejudicial que o álcool, é de uma educação todo esse povo que não tem o que dizer. Sinceramente, só tem elogio. A Isilda, né? Ó, doutor Sérgio, doutora Renata, como editora do Diário Antidrogas, abre espaço para publicar seus artigos, importantes informações. Dá um beijo na Isilda, porque a Isilda é uma batalhadora da causa. É uma guerreira muito aguerrida, eu queria ter metade da energia que ela tem. E a Isilda está conosco na batalha para voltar o disulfiram, né? Que é a medicação, das poucas medicações comprovadas em termos de efetividade para a dependência do álcool e que foi tirada do mercado e que a BEAD está tentando rever isso aí, sim. E temos um abaixo-assinado, quem puder assinar o nosso abaixo-assinado, que está na página do Facebook da BEAD, a gente agradece. Da minha parte, né, foi um prazer, uma honra, né, estar aqui fazendo humildemente essa entrevista com um grande mestre, alguém que eu admiro extremamente, né, e que sempre vai poder contar comigo, e falando sobre um tema tão importante. Eu, a Alessandra Dil e a Sabrina Presman vamos lançar um jogo terapêutico que é o Maconha Sem Viagem, que é para trabalhar informação, em breve, né? Isso aí terá esse lançamento aí da nossa parte, e veio a calhar com essa brilhante, como tudo que tu faz, entrevista, e que eu acho que foi muito útil para quem pôde nos assistir. E o objetivo é falar de uma forma não preconceituosa desse tema, sim, e não carregado de ideologia, e sim de o que os estudos dizem, né? Sim, sim. Então, queria agradecer a todos, né? Não sei, pode fazer os teus comentários finais para depois eu fazer um convite final aí a todos. Não, eu quero agradecer a oportunidade. Nessa trajetória aí, eu talvez seja do time dos mais velhos da BEAD, né? Eu tive a oportunidade de ser entrevistada por muito entrevistadora profissional, né? E você está de parabéns, você entrou na galeria das grandes entrevistadoras que eu já passei, né? Eu sempre digo, olha, o meu padrão ouro é aqui em Porto Alegre a Tânia Carvalho e no cenário nacional a Marília Gabriela, né? Que são pessoas que me deixaram tão à vontade quanto você me deixou hoje. Então você está de parabéns. Comentário final, eu diria o seguinte: a última pergunta de prevenção, né? Quais são as duas pernas que funcionam, e com isso eu termino? A que você acabou de falar, informação, e a outra perna é dar alternativas lúdicas. Quer dizer, você falou, né? A droga dá prazer. Então vamos dar prazer de outras maneiras mais saudáveis. E por isso que o trabalho lá dos anos 80 era a valorização da vida, né? Com isso eu termino agradecendo a oportunidade e dando um abraço muito carinhoso em todos que tiveram paciência de nos ouvir por quase mais de uma hora. Nossa, 1h10 quase. E eu queria agradecer em nome da BEAD
convidar todos para curtirem as páginas da BEAD no Facebook, Instagram, LinkedIn, seguir o nosso canal no YouTube, fazer propaganda da BEAD, porque é uma luta de todos nós difundir informação científica verdadeira a respeito dos transtornos aditivos. Então, convido a todos para seguirem a gente e para irem no nosso congresso brasileiro, que vai ser amanhã, no ano que vem, né, em setembro. Vê que eu estou louca para sair de casa, estou de quarentena, né, amanhã eu congresso, mas já temos programação, dá para inscrever trabalhos no congresso da BEAD, então se aproximem da BEAD, porque a BEAD está louca para se aproximar de vocês. Um beijo enorme para todos, uma semana iluminada. Beijos para todos.